Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Neste momento, milhares de jogadores cercaram a Praça da Fonte do Cidade da Folha Vermelha. Devido ao aumento de novos jogadores em domínio de Deus, Cidade da Folha Vermelha se tornou a cidade mais próspera entre as poucas cidades vizinhas. A contagem de jogadores na Cidade da Folha Vermelha já estava perto de 20.000. Portanto, a cena da União Marcial repentinamente expulsando todos os jogadores da Praça da Fonte da cidade naturalmente atrairia a atenção de outros jogadores, a curiosidade aumentaria com a perturbação. Isso não se limitou aos jogadores independentes, até mesmo outras grandes guildas enviaram jogadores para investigar o que a União Marcial estava fazendo. Quando todos esses jogadores chegaram, eles descobriram que a União Marcial estava tentando realizar uma vingança contra um jogador independente. Além disso, eles fizeram isso bem no meio da Cidade da Folha Vermelha. No entanto, a Cidade da Folha Vermelha possuía um mecanismo de proteção para os jogadores. Se eles começassem uma batalha aqui, os guardas da cidade definitivamente apareceriam. Eles não apenas matariam os jogadores vermelhos do local, mas também os prenderiam ao serem revividos. Não importa como se olhasse para isso, matar alguém na cidade não era sensato. Ambos os lados só sofreriam perdas. Nessa fase do jogo, não importa quantos jogadores alguém tivesse do seu lado, eles ainda não ousariam provocar os guardas da cidade. Cada jogador entendeu claramente quão poderosos esses guardas eram. Como esses guardas normalmente patrulham a cidade, os jogadores podem facilmente encontrar um e observar suas estatísticas. Os guardas normais sozinhos eram nível 60, enquanto o capitão da guarda era um elite nível 80. Não importava quantos jogadores os enfrentassem, qualquer um que resistisse só encontraria sua ruína. Para colocar de outra forma, os jogadores atuais em domínio de Deus não tinham nenhuma habilidade para retaliar contra os guardas da cidade. No entanto, ninguém imaginaria que alguém realmente tomaria uma atitude. Além disso, quem agiu foi aquele jogador independente. Originalmente, todos pensavam que o jogador independente estava fadado a morrer. Apesar disso, os resultados superaram as expectativas de todos. Um homem sozinho massacrou os jogadores da União Marcial, instilando um medo paralisante. Esse feito era muito desafiador do céu. Infelizmente, mesmo que esse jogador independente fosse poderoso, ele ainda morreria nas mãos dos guardas da cidade. Quem disse a eles para começar uma luta bem no meio da cidade? Os guardas da cidade que se apressaram cercaram a Praça da Fonte, detendo todos os envolvidos na confusão. Irmão mais velho Yefeng, me desculpe. A culpa é minha por te arrastar para essa confusão. Dança do Fogo se desculpou enquanto se aproximava. O nome do personagem de Shifeng começou a ficar preto devido à alta intensidade da cor vermelha. Só de olhar para ele, alguém tremia. Incluindo seus companheiros anteriores, Shifeng matou mais de 100 jogadores durante esta batalha. Com este valor de crime, se Shifeng morresse, ele perderia pelo menos 7 níveis. Enquanto isso, os guardas da cidade o cercaram. Os guardas matariam todos os jogadores vermelhos, deixando Shifeng sem chance de escapar. Este ainda não era o ponto mais importante. Depois que os guardas o matassem, Shifeng imediatamente reviveria na prisão, e seu valor de crime determinaria a duração de sua prisão. Com o valor de crime de Shifeng, ele ficaria preso por cerca de uma semana antes que pudesse limpar seu valor de crime. Os jogadores da União Marcial observavam Shifeng com expressões ridículas. Embora eles também recebessem punição, comparados a Shifeng, os deles empalideceriam significativamente em comparação. Relaxe. Shifeng riu. Cola e os outros tinham sorrisos nos rostos. Era especialmente verdade para a Nuvem Violeta. Esta não era a primeira vez que ela passava por tal situação. A União Marcial também havia causado o incidente anterior que ela encontrou. Ela nunca teria imaginado que a história se repetiria. As reações dos companheiros de equipe de Shifeng confundiram Dança do Fogo e Búfalo de Água. Porque, como companheiros de equipe, Cola e os outros não estavam nem um pouco preocupados com Shifeng. Irmã mais velha Dança do Fogo, você deveria relaxar. Nosso líder não é uma pessoa comum. Nuvem Violeta riu enquanto falava. No momento em que Nuvem Violeta terminou de falar, um guarda, vestido com uma armadura pesada de cor cinza prateada, se aproximou. Estimado Lorde Caçador de Demônios, nos encontramos novamente. Como posso ser útil a você desta vez? O capitão da guarda estava todo sorrisos enquanto cumprimentava Shifeng respeitosamente. Comparado ao último encontro, a reputação atual de Shifeng era muito maior. Por isso, o capitão da guarda falou com Shifeng com ainda mais respeito. Embora Shifeng e seus companheiros de equipe achassem que as ações do capitão da guarda eram naturais, essa cena chocou os outros espectadores. Foi especialmente verdade para os membros da União Marcial, seus olhos quase saltaram das órbitas em choque. Shifeng era claramente um demônio do massacre, mas, em vez de matá-lo rapidamente, o capitão da guarda falou com ele com tal consideração?
O que estava acontecendo neste mundo? Essa pessoa não é Efeng? Eu me lembro dele. Da última vez, ele matou os membros da União Marcial bem na frente dos guardas. No final, ele escapou pagando apenas uma pequena quantia de dinheiro. Fiquei perplexo na época, mas depois descobri que se um jogador se tornasse um nobre, ele ganharia privilégios especiais. Mesmo se ele matasse jogadores bem na frente dos guardas, ele não receberia nenhum tipo de punição. Na pior das hipóteses, ele teria que pagar uma pequena taxa de compensação. Como a União Marcial pôde ser tão esquecida dessa vez? Eles ainda ousam agir contra Efeng dentro da cidade da Folha Vermelha. Eles não sabem que Efeng é um nobre da cidade da Folha Vermelha? Quão tolos eles podem ser? Você pode não saber disso, mas a União Marcial na cidade da Folha Vermelha já mudou. Os membros anteriores deixaram a guilda há muito tempo, e Devastação Instável é o novo líder. No momento, os membros da União Marcial são todos jogadores chamados de outras cidades. A grande maioria deles também consiste em novatos, então eles não têm a mínima ideia sobre esse assunto. Alguns dos jogadores cientes do incidente anterior simplesmente balançaram a cabeça enquanto riam. Eles sentiam que a União Marcial, como uma guilda, estava realmente além da salvação. No mínimo, antes de tentarem lidar com Efeng, eles deveriam ter investigado e tentado entender mais sobre ele. Independentemente do que os outros disseram, Efeng foi um dos poucos jogadores que conseguiu limpar o modo inferno do Cemitério da Lua Negra. Ao ouvir a explicação desses jogadores experientes, os rostos de todos da União Marcial ficaram sombrios. Só agora eles sabiam por que Shifeng se comportou tão calmamente. No entanto, agora que as coisas chegaram a esse ponto, eles só podiam encará-lo, seus olhares cheios de relutância. Estimado Lorde Capitão da Guarda, esta não é a primeira vez que essas pessoas da União Marcial me provocam na cidade. Gostaria de saber se há alguma maneira de evitar que tais incidentes aconteçam no futuro. Shifeng perguntou com um sorriso. Estimado Lorde Caçador de Demônios, já que esta guilda chamada União Marcial tem um histórico de ofensas passadas, com o alto status do meu Lorde, você pode empregar seus direitos para expulsar esta guilda da cidade da Folha Vermelha. No entanto, você terá que pagar uma quantia fixa de reputação para utilizar este direito. O que meu Lorde decidirá? O capitão da guarda declarou. Originalmente, Shifeng simplesmente perguntou. Afinal, sem um grau definido de status, ele não poderia empregar tal direito. No entanto, ele nunca imaginou que um caçador de demônios teria um status social tão alto. Por isso, ele perguntou. Quanto eu tenho que pagar? Como a União Marcial não possui nenhum membro da nobreza na cidade da Folha Vermelha, meu senhor só precisa pagar 100 pontos de reputação da cidade da Folha Vermelha. Disse o capitão da guarda. Eu entendo. Shifeng tinha apenas 130 pontos de reputação da Vila Folha Vermelha agora. No entanto, gastar 100 pontos como medida de precaução não era nada significativo. Ele tinha o título de caçador de demônios em qualquer caso, ele seria um nobre onde quer que fosse, e não lhe faltava uma quantidade tão pequena de pontos de reputação. Desejo empregar esse direito. O sistema soou. Você usou seus privilégios especiais, reputação na cidade da Folha Vermelha reduzida em 100 pontos. Cidade da Folha Vermelha deportará todos os membros da União Marcial. Como desejar, estimado senhor caçador de demônios. Imediatamente, o capitão da guarda deu a ordem de deportação para seus subordinados. No entanto, todos os membros da União Marcial atualmente na Praça da Fonte ficariam primeiro na prisão por 3 horas antes de sua remoção da cidade da Folha Vermelha. Quanto aos outros membros da União Marcial, os guardas os expulsariam imediatamente da cidade, e qualquer um que resistisse seria imediatamente morto. Simultaneamente, todos os membros da União Marcial dentro da cidade da Folha Vermelha receberam o aviso de deportação. O aviso surpreendeu todos eles, e até Devastação Instável, que tinha acabado de reviver com o estômago cheio de raiva, ficou estupefato. Ele já havia desistido de seu plano de desenvolver a União Marcial em 5 cidades diferentes, e depois de muita dificuldade, ele só conseguiu solidificar a fundação da União Marcial na cidade da Folha Vermelha. Assim que ele estava prestes a dar as boas-vindas a um futuro brilhante, esse futuro se despedaçou. Como isso pode ser? O que aconteceu? O estado mental de Devastação Instável estava uma bagunça agora. Tudo tinha acontecido rápido demais para ele reagir. Ele desperdiçou muita mão de obra, recursos e uma grande quantidade de tempo, mas tudo foi desperdiçado. Quem era esse Efeng? Por que ele possuía tamanha autoridade? Como um jogador vermelho poderia ter autoridade para deportar uma guilda inteira de uma cidade? Por um tempo, inúmeras perguntas dispararam pela mente de Devastação Instável. No entanto, independentemente de quão duro ele quebrasse a cabeça, ele não conseguia pensar em nenhuma maneira de lidar com esse assunto. Ele também não conseguia mudar o fato de que eles estavam sendo deportados. Ele só conseguia assistir enquanto os guardas caminhavam até ele, com a intenção de expulsá-lo da cidade da Folha Vermelha.
Todos tinham apegos sentimentais por sua terra natal. Se eles se mudassem repentinamente, em pouco tempo, não conseguiriam se adaptar ao novo local. Era ainda mais para jogadores medianos. Eles não aceitariam de repente ter que deixar o local com o qual estavam mais familiarizados. Assim, todos eles prontamente escolheram deixar a União Marcial. Por um tempo, a contagem de membros da União Marcial diminuiu freneticamente. Apenas alguns momentos se passaram desde que a deportação começou, e a contagem de membros já havia caído abaixo de 500. A maioria dos membros que permaneceram consistia principalmente de membros que Devastação Instável havia trazido originalmente de outras cidades. Portanto, eles não escolheram deixar a guilda imediatamente. No entanto, partir para outra cidade agora impactaria muito sua velocidade de nivelamento. Como resultado, o desenvolvimento da guilda estagnaria por um longo período. A perda que eles sofreram foi simplesmente imensurável. Ao observar os guardas da cidade deportando os membros da União Marcial, os jogadores presentes ficaram perplexos, eles ficaram chocados e sem palavras. O que estava acontecendo aqui? Será que o jogador vermelho pode ser o novo prefeito da cidade da Folha Vermelha? Entretanto, comparado ao exorcismo da União Marcial, os membros de outras guildas se preocupavam com outro assunto. Chefe, descobri uma grande novidade aqui. Olha a gravação que acabei de enviar para você. Vice-líder, descobri outro especialista de nível divino. Irmão mais velho, algo grande aconteceu na cidade da Folha Vermelha. Alguém na Praça da Fonte virou várias centenas de jogadores da União Marcial sozinho, e nem os guardas puderam fazer nada contra ele. Os membros de várias guildas grandes começaram a contatar os escalões superiores de suas guildas. Eles pretendiam relatar esse incidente inacreditável, deixando os escalões superiores determinarem seu próximo movimento. Originalmente, esses altos escalões se recusaram a acreditar nos relatórios. No entanto, depois de assistir às evidências irrefutáveis, todos ficaram muito chocados. Um único jogador poderia ser tão forte? Shi Feng havia matado um guerreiro de escudo nível 9 com um único golpe. Além disso, eles estavam muito familiarizados com esse guerreiro de escudo. Ele era espírito de luta da Montanha Fria, o tanque principal da equipe de elite da União Marcial, e estava totalmente equipado com equipamento ferro misterioso. No entanto, ele ainda morreu com um único golpe. Xuanzi, escute. Você deve ficar de olho nele. Vou me apressar para lá agora. Para um especialista de classificação divina ser realmente um jogador independente, precisamos recrutá-lo. Lembre-se, você não pode provocá-lo de forma alguma. Se algum problema ocorrer, a culpa será toda sua. Disse severamente Lobo Invicto, o vice-líder da guilda de terceira categoria, Coroa do Céu. Chefe, fique tranquilo, vou ficar de olho nele. Não vou deixá-lo sair da minha vista. Neste momento, os escalões superiores das várias grandes guildas tomaram uma decisão semelhante, recrutar Shi Feng para suas guildas, não importa o que custasse. Não se podia mais usar o padrão normal para julgar um grande especialista como Shi Feng. Ele era um especialista de classificação tática que podia decidir sozinho os resultados de uma batalha de equipe. Se pudessem recrutá-lo, seja em masmorras de equipe ou lutando contra chefes de campo, ele teria um papel decisivo. Depois que o capitão da guarda saiu respeitosamente, Dança do Fogo finalmente entendeu por que seus novos companheiros de equipe não estavam nem um pouco preocupados com Shi Feng. Entretanto, mais perguntas surgiram em sua mente agora. Quem é Shi Feng? Parado ao lado, Búfalo de Água finalmente conseguiu fechar sua mandíbula pendurada. Havia um ditado comumente usado em jogos de realidade virtual: as conquistas de uma equipe dependiam de seu líder. Agora mesmo, até mesmo o capitão da guarda tratava Shi Feng com tanto respeito. Com um líder de equipe como Shi Feng, a que alturas eles levaria? Em Domínio de Deus, especialistas em jogos como Shi Feng eram definitivamente personagens muito procurados. Com uma simples palavra de Shi Feng, inúmeras guildas grandes estariam dispostas a oferecer um alto preço para recrutá-lo para suas guildas, mesmo guildas de primeira classe não eram exceção. Búfalo de Água nunca imaginou que Shi Feng formaria seu próprio time. Enquanto isso, os jogadores que se juntassem a tal time se tornariam a inveja dos outros. Anteriormente, a principal razão pela qual Búfalo de Água se juntou voluntariamente à equipe de Shi Feng foi sua confiança em Dança do Fogo. Enquanto isso, Dança do Fogo era, mais ou menos, uma especialista. Quanto a Búfalo de Água, ele tinha seu próprio sonho de herói, e ele só se juntou à equipe de Dança do Fogo para aprender várias técnicas com ela. Desde o começo, esta foi a primeira vez que Búfalo de Água realmente se sentiu sortudo por poder se juntar ao time de Shi Feng. No entanto, não foi devido ao poder de ataque aterrorizante de Shi Feng. Em vez disso, foi por causa das técnicas que Shi Feng exibiu durante a batalha. Seja esquivando-se, ângulos para atacar, tempo ou uma compreensão confiante do terreno ao redor, Shi Feng era extremamente preciso com todos esses aspectos. Caso contrário, Shi Feng não poderia ter feito de idiota a União Marcial.
Além disso, Xifeng era uma pessoa justa. Em relação ao potencial, Xifeng estava no ápice do mundo dos jogos virtuais. Se Búfalo de Água pudesse aprender um pouco com esse novo líder de equipe, ele não teria problemas em se tornar um especialista normal. Se ele seguisse a orientação de Xifeng, ele poderia até mesmo pisar no mundo inalcançável dos especialistas de primeira linha. Tem muita gente aqui. Vamos a um restaurante com menos gente antes de continuarmos nossa discussão. Xifeng examinou os arredores, descobrindo que havia mais de 300 ou 400 jogadores olhando fervorosamente para ele. Este não era um lugar adequado para falar sobre seus planos futuros. Cola e os outros assentiram, eles também não conseguiam mais suportar os inúmeros olhares. Todos esses olhares pertenciam a jogadores independentes que desejavam se juntar à sua equipe. Entre eles, havia muitos que eram de nível 7 ou nível 8. Havia até mesmo alguns jogadores ricos que ofereciam dezenas de milhares de créditos em troca de aumento de poder ou, em alguns casos, assistência com suas missões. Também havia muitas jogadoras bonitas correndo, pedindo para se tornarem amigas. Isso despertou a inveja de muitos jogadores homens. No entanto, eles estavam desamparados diante da ferocidade de Xifeng. Xifeng era como um herói dos tempos antigos. Hoje em dia, homens que possuíam técnicas poderosas eram muito atraentes para mulheres bonitas, sem mencionar um especialista de classificação divina como Xifeng. No entanto, algo mais surpreendente ocorreu simultaneamente. As várias grandes guildas na cidade da Folha Vermelha inundaram Xifeng com pedidos de comunicação, desejando conversar com ele. Ele rejeitou todos eles. Irmã Dança do Fogo, você tem que se esforçar mais. Esta é uma grande chance para você agora. No futuro, conforme a popularidade do líder crescer mais e mais, quem sabe, pode haver beldades ainda mais poderosas se juntando ao time. Búfalo de Água cutucou Dança do Fogo, rindo baixinho. Suma! Quem disse que eu queria me tornar a namorada do irmão mais velho Efeng? Dança do Fogo gaguejou, um leve rubor apareceu de repente em suas bochechas. No topo de uma colina, fora da cidade da Folha Vermelha, centenas de membros da União Marcial se reuniram. Eles só podiam observar a cidade da Folha Vermelha do topo da colina, não ousando chegar perto da cidade. Desprezível! Desprezível! Aquele maldito Efeng! Todos os meus planos foram arruinados agora por causa dele. Devastação Instável olhou friamente para a cidade da Folha Vermelha, seu coração queimando de raiva. Anteriormente, ele havia menosprezado Xifeng. Ele meramente pensava em Xifeng como um especialista vagabundo. Quão poderoso ele poderia ser? Só agora ele percebeu o cerne do problema. Xifeng não era um especialista comum. Como provado, ele era até capaz de deportar toda a guilda deles. Se Devastação Instável soubesse desse assunto antes, ele não teria tomado uma atitude tão tola. E Efeng, você só aproveitará essa glória por um momento. Muito rapidamente, as filmagens que irão arruiná-lo dominarão os fóruns oficiais. Quando esse momento chegar, todos irão condená-lo. Embora eu não possa matá-lo, será o suficiente se eu puder irritá-lo até a morte. Veremos se você consegue estabelecer sua própria equipe com sua reputação em frangalhos. Sem uma equipe, a força de uma pessoa é limitada. Quando entrarmos na cidade do Rio Branco, lidarei com você lentamente. Não acredito que você possa deportar a União Marcial da cidade do Rio Branco também. Devastação Instável riu com desprezo. Ele então carregou as filmagens que gravou para os fóruns oficiais e, ao fazê-lo, instruiu seus subordinados a exagerar as coisas. Para salvar sua própria vida, Xifeng massacrou seus próprios companheiros. Mais cedo ou mais tarde, o nome de Xifeng cairia em ruínas. Quem ousaria se juntar a uma pessoa assim então? Dentro de um restaurante na cidade da Folha Vermelha, Xifeng finalmente conseguiu se livrar de toda a importunação que o havia dominado. Ninguém conseguia perturbá-lo dentro de uma sala privada. Depois de passar mais de 10 minutos discutindo e organizando as tarefas necessárias para Cola e os outros, quando eles estavam prestes a agir. Líder, como esperado, Devastação Instável retaliou. Agora mesmo, um vídeo apareceu nos fóruns oficiais. A postagem também afirmou que, para salvar sua própria vida, você matou voluntariamente seus próprios companheiros, extremamente desprezível. Também há muitas pessoas caluniando você abaixo da postagem, disse Cola. Dança do Fogo e os outros também deram uma olhada na postagem. Especialista classificado por Deus é um homenzinho desprezível. Prova disponível. Imediatamente, as expressões da equipe ficaram lívidas. Eles não imaginavam que seus antigos companheiros se comportariam de forma tão descarada. Eles realmente se levantaram para acusar Xifeng. Eles claramente receberam a recompensa de Xifeng, mas, eles expressaram isso como se tivessem atacado a União Marcial apenas por causa de sua amizade com Xifeng. Depois que perceberam seus erros, quando tentaram denunciar Xifeng, ele matou todos eles. Um homenzinho tão traiçoeiro não merecia ser chamado de especialista. No entanto,
Como Shifeng era muito forte, e eles eram apenas um grupo de fracos, eles eram impotentes para buscar justiça, eles poderiam denunciar Shifeng online. A prova estava em seu antigo líder, Dança do Fogo, juntando-se ao time atual de Shifeng, era uma prova irrefutável e sólida de que Shifeng não poderia desafiar. Shifeng era originalmente muito famoso em toda a cidade do Rio Branco. Ele não apenas limpou o modo inferno de uma masmorra de equipe, mas também teve um relacionamento indistinto com a deusa da neve, tornando-se a inveja dos outros. Agora que um escândalo sobre ele surgiu, além da postagem ser extremamente unilateral, Shifeng se tornou o alvo de todos. Todos os tipos de maldições foram escritos em resposta à postagem. Alguns dos apoiadores anteriores de Shifeng também expressaram seu choque com o comportamento hediondo de Shifeng, exclamando seu mau julgamento de antes. Instantaneamente, esta publicação se tornou o tópico mais visto na cidade do Rio Branco. Sua contagem de visualizações disparou, superando em muito a publicação feita durante a guerra entre Chama Negra e Marteló de negociação. Líder, vamos começar um contra-ataque agora mesmo. Cola não conseguia mais suportar essa farsa. Devastação Instável era simplesmente desprezível demais. Ele falhou em derrotar Shifeng em uma batalha honesta, então, ele retaliou das sombras, caluniando a reputação de Shifeng. Embora Shifeng não tenha sofrido nenhuma perda substancial, ele ainda precisava estabelecer sua própria guilda no futuro. Aqueles jogadores cegos por esse assunto certamente não se juntariam a uma guilda com tal líder. Como eles deveriam desenvolver sua guilda? Como eles poderiam competir com aquelas grandes guildas? Está realmente bem dito, com provas e lógica. Estou tão tocado, estou chorando. Shifeng não conseguiu evitar rir depois de ver o post. Shifeng tinha visto tais táticas inúmeras vezes em sua vida passada. Entre elas, Devastação Instável tinha usado tais táticas mais de uma dúzia de vezes para dar um golpe em seus inimigos. Shifeng não pôde deixar de admitir que a tática era de fato eficaz. No entanto, e daí? Devastação Instável era o mesmo do passado. No final, ele ainda não conseguiu se tornar o líder da guilda União Marcial, e sua força nos estágios finais do jogo era ainda mais fraca do que a de Leão da Espada de Ferro em vários estágios. Diante da força absoluta, todos os truques menores eram inúteis. Certo, todos estão dispensados. Vá para o pântano silencioso e encontre-se com Blackie e Neve Solitária. Além disso, pegue esses 2 pergaminhos de isolamento de grupo. Encontre um lugar dentro da cidade para usá-los, então saia da cidade e vá para o pântano silencioso. Shifeng pegou 2 pergaminhos de magia de isolamento de grupo nível 1, entregando-os para a Dança do Fogo e Cola. O pergaminhos de magia de isolamento de grupo permitia que os jogadores entrassem no modo furtivo e aumentava a velocidade de movimento em 10%. Ele só podia ser usado em um estado não combativo e tinha duração de meia hora. O efeito furtivo seria interrompido quando os jogadores entrassem em combate. Com este item, Cola e os outros poderiam facilmente se encontrar com Blackie enquanto evitavam a vigilância. O grupo partiu do restaurante. Enquanto isso, Shifeng seguiu sozinho para a prefeitura da cidade da Folha Vermelha. Devastação Instável, eu vou te ensinar, agora mesmo, que, não importa quais truques você tenha na manga, diante da força absoluta, tudo não tem sentido. Shifeng sorriu enquanto fechava os fóruns oficiais. Ele então entrou na fortemente guardada prefeitura. Cidade da Folha Vermelha, favelas, o bar encantado. Atualmente era dia em domínio de Deus. A maioria dos jogadores estava nos campos, subindo de nível, então havia muito poucos jogadores no bar. No entanto, havia atualmente mais de 10 homens equipados com equipamentos de alto nível sentados no canto do bar. Um ar assassino cercava esses mais de 10 homens, e cada um deles possuía um olhar afiado semelhante ao de uma cobra venenosa, fazendo os pelos dos outros se arrepiarem. A presença desses homens mantinha outros jogadores a uma distância respeitosa deles, expulsando-os do bar, um após o outro. Portanto, além dos NPC presentes, apenas esses mais de 10 homens permaneceram lá dentro. Havia um homem com sobrancelhas grossas que se sentava na extremidade mais externa desses jogadores. Ele era um antigo capitão da União Marcial, Leão da Espada de Ferro. Neste momento, Leão da Espada de Ferro não usava o emblema da guilda da União Marcial, significando que ele não era mais um dos homens da União Marcial. Leão da Espada de Ferro, você se saiu bem dessa vez. Foi somente graças a você que Devastação Instável fez o que eu queria. Quando retornarmos, darei créditos pelos seus esforços. Contanto que você continue trabalhando duro, mais cedo ou mais tarde, você pode ser o mesmo que Céu Absoluto, um membro externo do submundo. Sentado na cabeceira da mesa, Lobo do Sul elogiou Leão da Espada de Ferro. Obrigado, Lorde Lobo do Sul, pelo seu apoio. Eu definitivamente darei o meu máximo para completar todas as tarefas dadas pela organização. Leão da Espada de Ferro disse respeitosamente, seu rosto cheio de extrema excitação.
Desde que seu absoluto recomendou a Lobo do Sul, Leão da Espada de Ferro descobriu que seu eu anterior era um sapo em um poço. Seu eu anterior não sabia realmente quão profundas eram as águas do domínio de Deus. Os interesses envolvidos no domínio de Deus eram simplesmente grandes demais para ele compreender. Se não fosse por ele entrar em contato com uma organização misteriosa como o Submundo, ele não saberia sobre esse grande segredo. Leão da Espada de Ferro ficou imediatamente atordoado quando descobriu esse segredo. Ele até pensou que tinha ouvido errado. Levou mais de 10 minutos para que ele pudesse aceitar esse segredo assustador. Ele comemorou o fato de que poderia ganhar o favor do Submundo, deixando para trás a inútil união marcial. O domínio de Deus não era um lugar onde guildas não classificadas como a união marcial pudessem brincar. Até mesmo guildas de terceira categoria poderiam ser aniquiladas a qualquer momento. Apenas as guildas de segunda categoria ou acima, que possuíam um histórico forte, poderiam se qualificar para competir por autoridade no domínio de Deus. Se Leão da Espada de Ferro pudesse se tornar um membro externo do Submundo, ele poderia viver uma vida despreocupada no futuro. Naquela época, ter um salário anual seria apenas uma questão pequena. A parte mais importante de se tornar um membro externo do Submundo era o status e autoridade que vinham com a posição. Ele estaria em pé de igualdade com aqueles figurões das corporações da cidade, isso era algo que ele sempre sonhou em se tornar. Vamos continuar discutindo como lidar com Efeng. Com devastação instável o caluniando agora, e Efeng, mais cedo ou mais tarde, cairá da fama. O próximo passo é destruir o relacionamento que ele tem com Neve Gentil, então, finalmente dando a Efeng um golpe fatal, faremos com que ele desapareça completamente do domínio de Deus. Quando o Lobo do Sul se lembrou das palavras arrogantes de Xifeng, ele não pôde deixar de estreitar os olhos, um brilho frio brilhando neles. Ele desejou poder se livrar de Xifeng naquele instante. No entanto, o jovem mestre Feng já havia lhe dado um comando e até enviado um grupo da guardas do submundo para ajudá-lo. Portanto, Lobo do Sul só conseguiu desabafar sua raiva brincando lentamente com Xifeng. Neste momento, Céu Absoluto, em silêncio todo esse tempo, de repente abriu a boca, dizendo: seria muito simples romper o relacionamento entre Efeng e Neve Gentil. O problema é, como vamos lidar com Efeng? Pelas filmagens transmitidas para nós agora, acho que todos viram claramente o quão poderoso ele é. Mesmo várias centenas de jogadores não conseguiram fazer nada contra Efeng. Quem poderia bloquear aquele assustador poder de ataque dele? A última vez que troquei movimentos com ele, consegui resistir a alguns de seus golpes. Se eu o encontrasse agora, no entanto, provavelmente nem teria chance de escapar. Quanto a um confronto direto, ele provavelmente poderia me matar em 2 ou 3 movimentos. Lidando com Efeng agora? Só teríamos uma chance se tivéssemos 10 ou mais especialistas de primeira linha para cercá-lo. No entanto, onde podemos encontrar tantos especialistas? Naturalmente, eu percebo isso. Essa também é a razão pela qual precisamos lidar com Efeng. Ele possui um item de classificação épica, então sua força é intensa. No entanto, você não deve menosprezar nossas forças só por causa disso. Ele apenas se livrou de um grupo de lixo como a União Marcial. Embora os guardas do submundo não sejam tão capazes quanto Efeng, podemos fazer a mesma coisa. A única coisa que nos falta é poder de ataque. Em relação à técnica pura, os guardas do submundo são muito mais fortes que Efeng. Além disso, o jovem mestre Feng nos enviou especificamente um grupo completo da guardas do submundo como assistência. Com um grupo da guardas do submundo, mesmo que Efeng tenha um item de classificação épica, ele ainda estará indefeso contra eles. Então, você não precisa se preocupar com isso, disse Lobo do Sul, sorrindo. Ele é simplesmente um pequeno personagem que teve sorte. Se não fosse pelo comando do jovem mestre Feng, eu seria o suficiente para lidar com ele. Não haveria necessidade de todo o nosso grupo agir, disse um assassino de nível 9 chamado Rato Voador com desdém enquanto brincava com sua adaga. Rato Voador usava o conjunto de equipamento de ferro misterioso de nível 8, o Amanhecer Sangrento. Já chega, Rato Voador. Aquele Efeng tem alguma habilidade. Caso contrário, o jovem mestre Feng não teria dito a todos nós para vir aqui. Lobo do Sul, entre em contato conosco se tiver algum assunto que precise que tratemos. Os guardas do submundo não estão livres o dia todo. Os superiores já nos deram um comando para atingir o nível 10 até amanhã. Caso contrário, eles nos expulsarão dos guardas do submundo. Então, estamos indo para o nível por enquanto, disse Min Sha, o líder do grupo da guardas do submundo. Min Sha tinha um corpo grande, e era um homem de aparência severa com mais de 40 anos. Intenção de matar irradiava de todo o seu corpo, e até mesmo o Céu Absoluto temia esse homem. Isso é natural. Como eu poderia desperdiçar o tempo valioso do irmão mais velho Min Sha? Lobo do Sul disse respeitosamente.
Dentro da organização do submundo, a posição dos guardas do submundo era relativamente alta, pois eles eram a força central de todo o submundo. Normalmente, os guardas do submundo só ouviam os comandos do líder da guilda ou dos anciões. Quanto ao jovem mestre Feng, no entanto, ele nem era um ancião na organização. Ele só podia mobilizar os guardas do submundo devido à sua posição no submundo ser um pouco especial. Se fosse qualquer outra pessoa, os guardas do submundo não dariam atenção a eles. Em outro lugar, Shifeng já havia entrado na prefeitura. Senhor, como posso ajudá-lo hoje? Uma elegante funcionária se aproximou e perguntou a Shifeng. Desejo ativar a permissão para utilizar o círculo de teletransporte. Disse Shifeng. Em domínio de Deus, somente quando um jogador alcançasse o nível 10 ele teria as qualificações para ir à prefeitura e utilizar os portões de teletransporte. Afinal, os portões de teletransporte eram extremamente preciosos, e sua manutenção exigia muitos recursos. Não era qualquer um que podia usá-los. Eu entendo. Por favor, siga-me. Em seguida, Shifeng chegou à recepção da prefeitura. Depois de lidar com todos os procedimentos necessários, ele obteve uma nova carteira de identidade. Com ela, ele poderia utilizar livremente o portão de teletransporte. No entanto, ele teria que pagar uma taxa cada vez que o usasse. Normalmente, quando alguém se teletransportava de uma cidade para outra, as taxas eram de uma moeda de prata. Enquanto isso, o teletransporte entre cidades era um pouco mais caro, e as taxas mudavam dependendo da distância. O teletransporte para uma das cidades mais próximas da cidade do Rio Branco custava pelo menos 20 moedas de prata. Enquanto isso, o teletransporte para a capital, Cidade Estrela, Lua, da cidade do Rio Branco, custava cerca de 1 moeda de ouro. Como resultado, jogadores comuns não tinham como utilizar esses portões de teletransporte para viajar entre cidades. Assim, jogadores comuns normalmente ficariam dentro dos arredores de suas próprias cidades para subir de nível, eles não iriam para outras cidades para farmar ou fazer missões. Claro, eles poderiam correr para outras cidades a pé também. Só que eles precisariam passar pelo menos alguns dias correndo para cruzar tal distância. Quando Shifeng chegou ao salão de teletransporte da cidade da Folha Vermelha, o lugar estava vazio de jogadores. Havia apenas alguns guardas elite de nível 100 vagando por ali. Na verdade, Shifeng não pretendia originalmente ir para a cidade do Rio Branco tão cedo. No entanto, após a confusão que Devastação Instável causou, seus problemas ficaram cada vez maiores. Para desenvolver sua guilda no futuro, ele só podia apressar seus planos e agir agora. Aventureiro, você tem que pagar 1 moeda de prata para usar o portão de teletransporte. O mago que guardava o portão de teletransporte informou Shifeng. Shifeng pagou as taxas sem hesitar e caminhou até o portão de teletransporte. Shifeng desapareceu do salão de teletransporte da cidade da Folha Vermelha. Ao mesmo tempo, uma notificação ecoou por todo o Reino Estrela-Lua. Anúncio do sistema da região do Reino Estrela-Lua. Parabéns a Yefeng por se tornar o primeiro jogador do Reino Estrela-Lua a chegar a uma cidade. Recompensando 20 pontos de reputação na cidade do Rio Branco e o título de cidadão honorário da cidade do Rio Branco. O aparecimento deste aviso imediatamente causou tremores em todos os jogadores do Reino Estrela-Lua. Fim dos capítulos do 169 ao 171. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!